Zendão? Tudo bem, Léo? Boa noite a você, a todos que nos acompanham. É verdade, né? A gente trouxe a notícia um pouco mais cedo aqui no plantão da cidade e a Multiplan, que havia desistido de comprar os 49,9% do shopping na última segunda-feira, ela entrou em acordo com o Atlético e vai anunciar daqui a pouco que vai adquirir não mais os 49,9%, mas 25%, metade daquilo que ela iria adquirir agora do restante do shopping do Diamond Mall. E aí, faltaria a outra parte, né? 24%. E a notícia continua sendo boa, porque o Atlético já tem um interessado, um investidor, para comprar esse restante até o fim dessa semana. Então já está tudo alinhado. Esses 25% aí que a gente falou da Multiplan seria, no total, 340 milhões, ela vai pagar 170. Então, metade do que pagaria mesmo. E o outro valor está sendo aí negociado com esse outro investidor, mas não vai ser muito distante. O Atlético vai ficar com próximo dos 340 milhões. E uma outra situação, não vai demorar, porque era a grande preocupação do Atlético, porque as negociações começaram em agosto, Léo, e até agora o Atlético não tinha recebido. Se começasse do zero, iria mais meio ano aí, o que não vai acontecer. Portanto, a notícia é boa. É uma ótima notícia para os cofres do Atlético, é uma ótima notícia para a sequência do ano do Galo, dá tranquilidade. E neste momento também, que o Atlético está apertado de grana, eu acho que só o Flamengo, talvez o Palmeiras, que tem uma situação assim mais diferente, porque, gente, existe uma realidade que a Copa do Mundo nos trouxe, né? Nós vamos completar, quando o Campeonato Mineiro começar, quase 2 meses sem futebol. Então, isso impacta muito tempo para os times, sem a bilheteria, sem a bola rolar mesmo, e isso faz falta para todos os clubes, para o Atlético, então, faz muito, já que a sua torcida comparece, e muito bem. Agora, Alexandre Simões, não deixa de ser um alívio, né? Porque imaginar que o Atlético continuaria pagando... Quantos milhões de juros por ano, Rezende? 100 milhões. 100 milhões. Isso aí dá o quê? 8 milhões por mês, Simões, por aí. Todo mês, só de juros. O Atlético já tendo a metade já anunciada e um investidor para a outra metade, para fechar a venda do Diamond, traz uma tranquilidade absurda para a sequência do trabalho, né, professor? Léo, e é muito difícil fazer o planejamento de orçamentário no futebol brasileiro por 2 aspectos. Primeiro, que apesar da questão financeira do Flamengo, do próprio Palmeiras, né, outro clube muito equilibrado, mas que tem até brigado pelas taças, o Atlético do Paraná. Verdade. O próprio Grêmio não tem uma situação, esteve na Série B, mas não tem uma situação financeira assim. Mas o Palmeiras terminou o ano devendo a Crefisa, né? Sim, devendo a Crefisa. Mas é complicado fazer no futebol brasileiro, porque, de certa forma, a gente tem ainda um pouco de equilíbrio, se a gente comparar com outros países, né, com outras grandes ligas do futebol brasileiro. Tá? E a gente tem uma questão também que a arrecadação com sócio e com renda, ela está muito relacionada ao desempenho esportivo, né? Então o Atlético de 21 para 22 sofreu uma queda absurda em sócios, dezenas de milhares de sócios, né, Cláudio, que perdeu, né? Eu acho que caiu, chegou até a 120, 130, né? E está em 70, né? Teve uma queda aí Uma queda significativa. Então, isso não é um movimento que aconteceu com o Atlético, isso é um movimento do futebol brasileiro. O desempenho esportivo, ele dita muito essa questão da arrecadação com sócio, com renda de jogo, diferentemente do que acontece no futebol europeu, né, que acaba que a gente pega meio que como parâmetro, mas a gente pega as grandes ligas da Europa, os grandes clubes da Europa, eles têm uma média de público regular e ela independe muito do momento esportivo. Né? A Premier League, por exemplo, os clubes, o carnê é praticamente vendido. Na Alemanha, os clubes vendem, a gente tem uns fenômenos, espanhol Borussia, também. Schalke, né? Então, a gente percebe que nos clássicos Real Madrid e Barcelona, um grande problema é a história do sócio, que às vezes vende o ingresso para o torcedor rival, estádios sempre lotados. Então, é um desafio para o futebol brasileiro tentar desvincular a presença do torcedor no estádio e o plano de sócio do desempenho esportivo. Porque uma temporada que você não consegue corresponder esportivamente pode provocar um dano financeiro
na associação. E isso é muito ruim. Por quê? Porque aí começa a promover o efeito gangorra. O Cláudio Rezende vai falar mais sobre esse pagamento, como as coisas vão acontecer, mas antes eu queria pegar um gancho no comentário do Simões aqui sobre o sócio diminuir quando o desempenho não é bom. Isso não é um comentário para o atleticano, não, viu? Para o cruzeirense, para o americano, para o corintiano, para o flamenguista. Acontece em todos os clubes, a gente percebe isso. Você não vai deixar de ser atleticano se o Galo não ganhar. O cruzeirense não vai deixar de ser cruzeirense e tal. Raramente eu vejo um comportamento desse. Pelo contrário, quando o time enfrenta situações difíceis, parece que a torcida vai mais, né, para empurrar, para levantar o time. Cabe ao clube conscientizar o torcedor e trazer atrativos para o torcedor, para que ele não tenha como único atrativo o resultado. Para que ele tenha prazer ao ir para o estádio, independentemente se o resultado não for aquele. É lógico que ele vai para ver o time dele ganhar e torcer para isso. Mas se o time não ganhar, ele vai ter se divertido no dia, ele vai ter tido um conforto com a família, ele vai ter lanchado uma coisa boa no estádio, ele vai ter acompanhado alguma atração enquanto o jogo não começou, no intervalo. Então cabe muito se trabalhar o famoso lá na Europa chamado Match Day, o dia do jogo. Toda a experiência do torcedor para ir ao estádio. No dia em que a gente tiver uma experiência de ir ao estádio, com segurança, e aí não é só dos clubes, é da falta de segurança do nosso país, é da nossa sociedade, da falta de educação e da falta de segurança da nossa sociedade. Mas os clubes precisam, junto com a prefeitura, com o governo, tentar minimizar essa insegurança em torno do estádio, para fazer com que o torcedor tenha prazer em ir ao estádio, mesmo se o resultado não estiver acontecendo. Ô, Léo, só para a gente dar números, 20 de abril do ano passado, o Atlético soltou uma arte nas redes sociais, 130 mil sócios, obrigá-lo. Hoje, são 76.128 no Galo na Veia. Então, uma queda quase pela metade em menos de um ano. Isso, na vida financeira do clube, isso impacta demais.